Primeiro é a seguinte: os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos de âmbito estadual, federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, no exercício de suas atividades em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciais. A finalidade precípua dos arquivos olha lá, você tem que saber o que é precípua, né? A tia não vai te dizer, mas você percebeu que é o que? A primeira, primordial, né? Finalidade dos arquivos. Muito bem. Aí você vai olhar as alternativas. Mas você sabe que o arquivo é o quê? Funcional. Se ele é funcional, então você já sabe a resposta. Mas vamos analisar as alternativas. Cultural pode ser? Não. Né? Arquivo não é cultural. Arquivo é o quê? Funcional. Então, portanto, não pode ser cultural. Histórica? Também não. Né? O valor histórico é um valor que é considerado um valor de natureza secundária. Artístico? Também muito menos, né? Administrativo? Opa! Certamente esse é o gabarito correto. Mas vamos olhar a próxima alternativa. Político-social não, então, portanto, o gabarito é letra D de dado administrativo. Agora observem uma coisa, vocês perceberam que eu olhei, né, a resposta certa, né? A gente já sabia, mas é que quando a prova é de alternativa, e aí eu não quero que você faça diferente no dia, eu quero que você leia todas as alternativas. Porque é a mais correta sempre. A mais correta. Então, é necessário que você leia todas as alternativas. Beleza? Tá? Não vai achando, essa é a certa, nem vou ler a outra. Não faça isso. Porque como é a mais correta, uma outra alternativa pode ser mais correta do que aquela que você julgou. E aí você vai perder a questão. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá à próxima questão. Arquivologia é a ciência que tem por objetivo o conhecimento dos arquivos, teorias, métodos e técnicas empregadas na sua constituição, organização, desenvolvimento e utilização. Assinale a alternativa que não. Aí quando você vir na sua prova um não, o que você vai fazer? Você vai marcar esse não aqui. Não representa uma finalidade dos arquivos. Olha aqui. Você viu que eu mostrei para você um conceito de arquivo. Aqui está falando na arquivologia, né? Que é o estudo dos arquivos, é a ciência que estuda os arquivos. Mas de qualquer sorte, o conceito que ele mostrou aqui é um pouco diferente daqui, com todos os quesitos necessários para um conceito, mas diferente. Ora, senhores, vários conceitos podem ser considerados como conceitos de arquivo. O mais normal é o que está na lei de 1159, o que mais acontece em provas de concurso. Mas a prova pode ser assim, o arquivo é um prédio onde se guarda documentos. Tá certo? Tá certo. O arquivo é um móvel. Não é um móvel? O arquivo é uma sala onde estão guardados conjuntos arquivísticos. Tá certo? Tá certo. Então, você tem que perceber, o conceito mais completo é o conceito da lei. Esse você não pode esquecer. Beleza? Muito bem. Vamos ver. Então, é o que não apresenta uma finalidade dos arquivos. Guarda e controle de documentos. Tá beleza? Arquivo? Beleza. Disponibilidade de consultas, empréstimo e desarquivamento de documentos. Certo?
Certo. Conservação de peças e objetos. Opa! Peças e objetos? Será que isso é finalidade do arquivo? Hein? Tá achando que não, né? Beleza. Porque isso, peças e objetos, se referem aqui aos museus. Não é assim? Então, essa aí não é uma finalidade do arquivo. Mas vamos ler as outras alternativas. Colaboração à administração pública, constituindo-se com o decorrer do tempo em base do conhecimento da história, certo? Preservação, conservação e restauração de itens constituintes do patrimônio histórico da instituição, certo? Né? A professora não falou itens documentais, mas não disse que não era, né? Aqui ele disse claramente que era o quê? Peças e objetos. Aí isso você tem certeza que não é um elemento do arquivo. Beleza? Então, gabarito letra qual? Letra C de casa. Vocês entenderam? Ah, eu espero que sim. De acordo com o PAIS, que é a Marilena, aquela que eu falei com vocês, os arquivos podem ser classificados segundo a extensão de sua atuação como? Vamos lá. Setoriais e gerais ou centrais? Ih, tô achando que é esse. Vamos lá, vou marcar aqui. Públicos e privados? Não, aqui então é entidade mantenedora. Especiais e especializados aqui é natureza. Correntes intermediária e permanentes é a utilização. É a teoria das 3 idades. Então, logo, gabarito é qual letra? Letra A. Tranquilo? Beleza. Então, vamos a mais uma questão. De acordo com a Lei 8.159/91, são atividades da gestão de documentos, produção, tramitação, uso e avaliação, além do arquivamento corrente intermediário. Assinale a alternativa incorreta sobre a gestão de documentos. Professora, eu não vi gestão de documentos ainda. Eu sei, mas você já vai começando a ficar familiarizado com essas questões, tá? A gente já vai tratar do assunto de gestão de documentos, beleza? Vamos lá. Entende-se como produção a emissão de documentos capazes de constituir elementos de prova de direitos ou de informação. Ah, mas isso é fácil, professora, isso está certo, então. Porque a produção de documentos tem que estar relacionado com o quê? Com a atividade que eu executo, beleza? Tranquilo. Então, essa aí está certa, não está incorreta. Beleza? Muito bem. B. O protocolo é o setor encarregado pelas operações de recebimento, classificação, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos. Opa, beleza, protocolo faz isso mesmo. Protocolo é atividade de qualidade de arquivo? Corrente. Muito bem. C. O arquivo intermediário de acesso público é onde ficam os documentos cuja guarda definitiva foi indicado no processo de avaliação. Opa, tem alguma impropriedade aqui. Guarda definitiva pode ser um arquivo intermediário? Claro que não. Qual a idade de arquivo que eu tenho em guarda definitiva? É o arquivo permanente. Então, isso não acontece. Beleza? Então, a gente já sabe que essa alternativa aí não está própria, está imprópria. Mas, de qualquer maneira, vamos ler todas as possibilidades. Próxima. A avaliação é o processo de análise de documentos, visando estabelecer a destinação de acordo com valores que lhe forem atribuídos.
Tranquilo. Avaliar é estabelecer prazo de guarda. Resultado da avaliação é o quê? A destinação. Qual é o instrumento de avaliação? Tabela de temporalidade de documentos. Tranquilo? Último, inspeção, análise, ordenação, arquivamento, empréstimo e consulta de documentos são práticas rotineiras da etapa de arquivamento corrente. Professora, eu só não sei o que é essa inspeção. A inspeção, senhores, consiste no momento em que você recebe o documento e você vai verificar se o documento se destina a você. Ah, é isso? É. Aí, quando ele se destina a você, você vai fazer o quê? Olha as fases: inspeção. Aí, se é seu, você vai fazer o quê? Vai abrir e ler, certo? Então, é o estudo. E se não for para mim, professora? Devolve a quem se destina. Você não pode ficar com um documento que não é seu, beleza? Se for seu, você vai fazer a leitura, que é o estudo. Se você lê para quê? Para classificar. Mas a classificação, ela tem um código que expressa essa classificação, que não vai ficar na sua cabeça. Você vai botar o quê? Vai escrever no documento. Então, você codifica. Codificar é escrever o código de classificação do documento. Depois você vai ordenar os documentos de acordo com o código. Ordenar para quê? Para depois guardar. Arquivar. Certo? É assim que funciona. E arquivou, acabou? Não! Vem o usuário que vai te pedir a consulta. O empréstimo. Então, essas são as operações de arquivamento que acontecem no arquivo corrente. Beleza? Então, o gabarito da nossa questão só pode ser a letra C de casa. Tranquilo? Beleza, professor, entendi tudo. Então, vamos a mais uma questão. Sobre os arquivos privados, com base na Lei 8.159, analise as afirmativas a seguir. Então, os arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público social. Pô, tranquilo, né? Isso aí pode mesmo. Verdadeiro, você já viu. Aí depois fica lá, né? Não pode ser alienado, não pode ir para o exterior. Beleza. O acesso a documentos privados identificados como público é ostensivo. Peraí, mas tem que ter a autorização. E também pode ter sigilo, problema nenhum. Então, isso não está certo. Pode ter sigilo, né? E a gente vai falar sobre isso também quando estudar o documento. Os arquivos privados identificados como de interesse público social são recolhidos aos arquivos públicos. Não necessariamente. Pode ficar com a pessoa, tá? Mas aí vai ser o Arquivo Nacional, vai estabelecer uma organização para esses documentos e tal e coisa. Então, vamos ver se tem gabarito aqui? Gabarito, então, letra C de casa. Beleza? Tudo isso baseado na nossa Lei 8.159, né? Que lei bacana. Mais um. O protocolo, entre outras atividades, é o setor responsável pelo registro e distribuição das correspondências produzidas e recebidas e pela protocolização dos processos e sua devida tramitação. Assinale a alternativa que apresenta atividades realizadas por um protocolo. Olha só, vamos pensar assim, você sabe que o protocolo recebe, registra, classifica e movimenta, né? Controla a tramitação, você sabe disso tudo. Agora, tem coisas que você tem certeza que o protocolo não faz. Por exemplo, o protocolo avalia? Não avalia. Quem avalia é a tabela de temporalidade, certo? Certíssimo, professor. Então, vamos ver nas alternativas onde tem avaliação aqui. Ó, essa aqui já não pode.
Vamos lá, registro, recolhimento não. Passagem para o arquivo permanente não pode aqui. Eliminação também não pode. Ih, não faz nada disso. Recebimento, registro, avaliação. Olha aqui de novo, ó. Se você sabe que não avalia, você já vai acertar. Olha lá, tudo tem avaliação, gente. Aqui, protocolo não vai avaliar, e, portanto, ele não elimina, não recolhe. Não faz nada disso. Olha, viu que questão fácil, como ficou fácil? Então, vamos conferir aquela que a gente marcou? Vamos conferir. Recebimento, classificação, registro, distribuição, controle da tramitação, expedição e autuação de documentos avulsos para a formação de processo. O protocolo abre processo, recebe documentos para abertura de processo e os respectivos procedimentos daí decorrentes. Perfeito! Letra D é o gabarito. Tá vendo como é que as questões são ótimas? Pois é, mais uma agora. Muito bem. Em relação ao arquivamento de documentos, o arquivo corrente corresponde ao... E agora? Vamos lá, vamos ler aqui. Arquivo corrente corresponde a quê? Arquivo morto? Documentos que precisam de autorização da direção para consulta obrigatoriamente? Documentos que estão em curso ou que possam ser consultados com frequência? Documentos que precisam passar por revisão ortográfica antes de serem publicados obrigatoriamente? Documentos sigilosos que só poderão ser consultados após determinado período exclusivamente? Ora, senhores meus muito queridos, se eu falo em arquivo corrente, ele tem duas características. A primeira é estar frequentemente consultado e a segunda está em trâmite, certo? Beleza. Então, qual é a alternativa que expressa isso? Eu quero ouvir o gabarito. Ah, professora, a letra C. Perfeito, senhores. Tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Quando vocês virem uma idade de arquivo, por exemplo, nesse caso aqui foi o corrente, né? Vocês pensem na idade, tá? Pensa na idade. Aí você vai perceber algumas situações relacionadas a essa idade. Aí pensa, se é corrente, consulta frequência, é curso. É o intermediário. Intermediário é o purgatório. Permanente, é a guarda definitiva. Beleza? Tranquilo. Mais uma. Vamos lá. Atualmente, os arquivos pontinho, são considerados uma necessidade reconhecida por administradores e arquivistas. Sua função principal consiste em proceder a um arquivamento por tempo determinado, pronto. Tempo determinado. Então, você já viu que permanente não pode, né? Assegurando a preservação de documentos que não são mais movimentados. Pronto, agora você já sabe, porque não pode ser o corrente, porque o corrente é movimentado, certo? Beleza. E não pode ser o permanente, porque é tempo determinado. Então, senhores, pode ser o quê? O intermediário, professora. Olha que coisa legal. Olha que questão maneira, inteligente para você que é meu aluno. Então, essa aí você não vai errar. Tranquilo? Mais uma. E essa é grandona. Aqui, conforme Paz, que é a Marilena, né? Arquivo é a designação genérica de um conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, caracterizada pela natureza orgânica de sua acumulação e conservado por essas pessoas ou seus sucessores para fins de prova ou informação.
Os arquivos dependendo da sua finalidade, podem ser divididos em corrente, intermediários e permanentes. Beleza. Assinale a alternativa que apresenta o conceito adequado de arquivo permanente. Então, vamos lá. Permanente. Deixa eu ver se ela termina aqui. Questão enorme, né? Vamos lá, permanente. Conjunto de documentos estreitamente vinculados aos objetivos imediatos aos quais foram produzidos. Não, imediato é o corrente, né? Então não pode. Para os quais foram produzidos ou recebidos o cumprimento das atividades meio e atividade fim e que se conservam junto aos órgãos produtores. Não, isso aí já é o corrente. Isso não pode ser o permanente. Tranquilo? Agora a letra B. Conjunto de documentos originários dos arquivos correntes que com uso pouco frequente e que aguardam em depósito a sua destinação final. Também não pode, isso aqui é o intermediário. Porque o arquivo permanente é o destino, é a guarda definitiva, certo? Ah, tá tão boa essa questão, professora. É assim que tem que ser, tem que analisar. Também conhecido como arquivo histórico, opa, já gostei do início. É o arquivo onde se encontram documentos cujo uso deixou de ser frequente e que necessitam ser conservados por causa do seu valor histórico, que servem de comprovação de como os fatos evoluíram disponíveis para consulta. São compostos por todos os documentos que, tendo perdido a utilidade administrativa, pelo seu valor probatório, informativo, histórico e de investigação, não podem ser destruídos, sendo de conservação definitiva. Olha, eu acho que é esse o gabarito, não tá achando? Tô também. Mas vamos ler o restante, né? D. Conjunto de arquivos que podem ser manuseados através de ordem expressa do chefe, do Poder Executivo ou de alguém por ele autorizado, pois possuem grande valor histórico-cultural. Assim sendo, a utilização desse tipo de arquivo é restrita, e de modo que normalmente apenas autoridade de primeiro nível governamental. Não, isso não. O arquivo permanente, ele é de uso ostensivo, né? Então não é assim. Letra E, do grupo de documentos do Poder Executivo que, por sua característica perecível, deve ser armazenado em local livre de riscos ambientais. Não. Gabarito letra C de casa, aí não tem discussão. Beleza, senhores? Estão gostando? Muito, professora, tá maior barato. E para terminar essa parte, vamos ver a nossa última questão desse bloco. Vamos lá? A teoria das 3 idades baseia-se na frequência de uso pelas entidades produtoras dos documentos e a identificação dos valores primários e secundários. Assim, é correto afirmar que vamos lá. Vamos lembrar dos teoria de valores, né? Valor secundário é o valor histórico, probatório, informativo, é do arquivo permanente. Valor mediado. Valor primário é o valor administrativo, legal, fiscal, valor imediato do arquivo corrente. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Valor secundário é atribuído a um documento em função do interesse que possa ter para a entidade produtora e outros usuários, tendo em vista sua utilidade para fins diferentes para os quais foram originariamente produzidos. Beleza, porque valor primário é o valor para o qual o documento foi produzido. E o valor secundário é um valor diferente, certo? Que vai expressar o quê? Valor histórico, valor probatório e valor informativo. Muito bem, vamos continuar agora lendo. Então, essa alternativa A é uma alternativa boa, tá quente, né?
Agora, valor primário, na B, também chamado de valor arquivístico ou valor histórico. Não. Valor histórico é o valor o quê? Secundário. Valor secundário é atribuído a um documento em função do interesse que possa ter a entidade produtora, levando em conta a utilidade para... Não, administrativos não. Administrativo é primário. E que confusão que está fazendo aqui? Muito bem. Letra D. Valor primário é o valor de que o documento possui pelas informações neles contidas, independente do valor probatório. Não, valor primário não tem nada de probatório, é valor administrativo. E valor secundário permite a um documento de arquivo servir de prova legal em razão do seu conteúdo, das circunstâncias de produção e das suas assinaturas, ou seja, nada a ver, né? Então, confirmamos o gabarito, letra A de amor. Muito bem. A gestão de documentos compreende 3 fases: produção, utilização e destinação. Nesse momento, você já tem que pensar o que acontece nas fases. Já pensou? Produção, racionalizar, utilização, os procedimentos e destinação e avaliação. Pronto, você já sabe. Assinale a alternativa que apresenta uma atividade que pertence à fase da utilização. Beleza. Letra A, determinar o prazo de guarda. Opa, isso não, professor, isso é a destinação, você já sei. B, definir os documentos que serão objeto de arquivamento permanente e os que serão eliminados. Também isso é destinação, isso não é. Elaborar normas de acesso. Opa, isso aqui pode ser, né? Criação de documentos. Opa, isso é produção. Prevenir para que documentos não essenciais não sejam produzidos. Opa! Então, se não vejamos, gabarito letra C de casa. Beleza. Mais uma. Uma das finalidades do Conselho Nacional de Arquivos, CONARC. Vamos lá. Então, você sabe o que? Olha os verbos. Vamos olhar logo os verbos, ó. Garantir. Isso tá ruim. Implementar. Também não. Implementar quem faz é assinar. Disseminar. Proporcionar. Ih, tô achando que só pode ser um. Vamos lá, mas vamos ler. Garantir a guarda e o acesso aos documentos de valor permanente. Isso não, né, professora? Não, ele não vai fazer isso. Ele só estabelece diretrizes. Implementar a racionalização das atividades arquivísticas. Opa, também não, é diretrizes. Disseminar diretrizes, não. Ele estabelece as diretrizes. Quem dissemina é o SINAR. Proporcionar aperfeiçoamento e retrato de técnico. Não, é o SINAR que faz isso, que fica lá vendo a sua técnica. Então, estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos, visando a gestão, a preservação e o acesso aos documentos de arquivo. Então, gabarito letra E. E ficou muito bom, senhores. O que vocês acharam? Tranquilo para vocês? Muito bem. Então, gabarito aqui, letra E. Muito bem. As correspondências oficiais, quanto à natureza do assunto, olha, assunto, conteúdo, são classificadas em públicas e privadas. Não, professora, isso aí é arquivo, né? Primárias e secundárias, isso aí é valor. Abertas ou fechadas, também não. Particulares ou reservadas, não. Aí ficou fácil. Ostensivas e sigilosas. Se sigilosas, ultra secreto, secreto e reservado.
Beleza? Ah, tranquilo, professora. Vamos a mais uma? Vamos! No âmbito da classificação dos documentos, caderno, declaração, declaração de bens, papel e cópia são respectivamente exemplos de... Opa! Beleza! Questão bacaninha. Vamos lá. Eu tenho declaração de bens. Declaração é o quê? Espécie. De bens é caracterização. Então, isso é o quê? Eu vi tipo? Isso. Vamos ver. 1, 2, 3. Onde é que tem tipo no 1, 2, 3? 1, 2, 3. Aqui tem tipo. 1, 2, 3. Aqui tem tipo. Beleza. Se declaração de bens é tipo, declaração é o quê? Espécie, né, professora? Então, só pode ser o gabarito letra D de dado. Vejam, se você trabalhar por eliminação, você vai ter êxito. É claro que eu só estou falando uma das maneiras de você trabalhar esse assunto. Mas você pode guardar, por exemplo, que cópia é o quê? Forma. Que minuta é forma. Tá? Mas se você vir a combinação de uma espécie mais uma especificação da espécie, desconfia, tipo. Beleza? Então, senhores, eu espero que você tenha entendido. Vamos, professor. Quanto às regras de alfabetação para arquivamento de nomes, olha, nomes. Então, se está falando que é nome, qual é o método? Alfabético. Então, chegou um bom momento para a gente revisar as regras. Assinale a alternativa correta. Beleza. Então, vamos lá, qual é a regra principal? A primeira regra é aquela que diz que é o nome da família. Família. Então, vamos lá. O último nome é o nome que vai ser destacado. Mas você tem umas exceções. Se o nome for composto, né? Se o nome vier ligado por hífen, né? Então, vamos aqui colocar as coisas como elas têm que ser. Então, vamos lá. Alternativa A. Branco, Camilo, Castelo D. Ih, caramba. Que coisa feia, né? Como é que fica esse? Camilo, Castelo Branco. Castelo Branco, vírgula, Camilo. Horrível isso que eles fizeram aqui. Por que fica Castelo Branco, vírgula, Camilo? Porque o castelo é branco. Não pode. Tá? Você não pode separar, porque um qualifica o outro. São Paulo, Alberto. E São Santo, Santa, não pode separar. Isso aqui tá com cara de estar certo. Mas vamos continuar analisando. Lembrando que eu falei para você, ó. Não pode sair marcando, tem que ver todos. Vamos lá. Pedro Álvares Cabral. O Cabral, o Álvares é Cabral? Não, gente. Então é assim, ó. Cabral, vírgula, Pedro Álvares. Beleza. Filho Antônio Almeida. Nossa, partícula com grau de parentesco acompanha o nome da família. Então, como é que fica? Almeida, filho, vírgula, Antônio. Beleza. Jorge Alberto de Capri. Não. Primeiro, essa partícula é o quê? É minúscula, né? Então, como é que fica? Capri, vírgula, Geórgio Alberto de. Portanto, o gabarito confirmado, letra B de bola.
Foi difícil para você? Não, professora, muito fácil. Pois é. Por que foi fácil assim? Porque você sabe a regra. A regra é clara. Tranquilo? Tranquilo. Vamos a mais um? Quando o principal elemento para o arquivamento é a procedência. Procedência. Utiliza-se o método de arquivamento, local e procedência. Vamos lá. Método temático, isso lá é nome de método? Não. Isso não vale. Termo digital, isso também não está valendo, não. Numérico cronológico, qual é o elemento? Número. Então você já sabe que esse não pode. E o alfanumérico? Ele é misto ou semi-indireto, né? Então ele pode ter as duas coisas, mas nada relacionado à procedência. Portanto, qual é o método que a questão se refere? Só pode ser qual? Geográfico. Professora, as questões são assim facinhas? Para você agora todas serão facinhas. Agora só depende de você intensificar os seus estudos, não é? Que aí você vai ficar bamba em métodos. Muito bem, mais uma questão? A forma padrão de ordenação dos documentos nas pastas é a... E aí? Quando você não tem nenhum método definido, uma forma padrão de ordenação, que a tia contou para vocês, inclusive quando a gente tinha aquela pasta miscelânea, qual era a forma? Quem lembra? Só pode ser qual? Cronológica, né? Quando você tem uma forma padrão, você não tem um elemento definido, né? Ah, professora, mas é desaconselhável, né? Fazer pasta miscelânea hoje, porque a gente fica toda a vida para arquivar e tal. Sim, mas ele não está falando se é aconselhável ou desaconselhável. Ele está dizendo que é uma forma padrão de ordenação. Portanto, só pode ser cronológica, certo? Até porque, senhores, todas as alternativas demais se referem a elementos, alfabético, numérico, classificações formais. Tá legal? Muito bem. Mais uma. Método de arquivamento define-se como uma sequência de operações que determina a disposição de um documento em relação aos demais em um fundo ou coleção. No decorrer dos anos, surgiram diversos métodos criados de acordo com as necessidades das entidades acumuladoras. Por que isso? Porque arquivo é funcional. E o arquivamento tem que estar de acordo com o quê? As funções e atividades que são realizadas. Certo? Certo. O método que tem por eixo as letras do alfabeto apresentada por cores diferentes, claras e contrastantes. Ficou fácil, professora? Ficou. Vamos analisar as alternativas. Específico? Não. Isso nem é nome de método. Mnemônico. O mnemônico é aquele que associava o nome a uma abreviatura para facilitar o quê? A memorização. É um método obsoleto. Estou falando para você que a prova ela pode colocar o nome do método, não tem problema nenhum, tá? Então, mnemônico não é. Duplex. O duplex é aquele de assunto ideográfico numérico ilimitado. Um traço, tá lembrado? Então, esse não pode ser.
E o Rhônio é um outro método padronizado, também considerado obsoleto, né? E que juntava várias coisas, era nome, era cor, era um monte de coisa. E o Rhônio foi um método que não foi nem muito utilizado no Brasil, nem o Rhônio e nem o automático, né? Que o automático foi uma evolução do Rhônio, que também não deu muito certo, porque a gente é meio tradicional em relação aos métodos de classificação. Então, já que sendo assim, qual é a única possibilidade de alternativa? É a letra C, que é o método Variadex, que você sabe que é padronizado, que é a junção das regras do método alfabético mais as cores. Você sabe disso. Perfeito? Você entendeu? Acabaram as questões. Mas você entendeu? Eu espero que sim, tá? Eu espero que sim e que você tenha gostado.